Professor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo do livro dos Provérbios. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos. Ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para que você nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Seja mais um dos que auxiliam na divulgação da palavra de Deus. Como você pode fazer isso? Você pode compartilhar este vídeo com os seus amigos, com os seus colegas, você pode dar um like, você pode se inscrever no canal. Tudo isso auxilia na divulgação da palavra de Deus. Seja também um dos que divulgam a palavra de Deus. O livro dos Provérbios é chamado assim em grego, porque, na verdade, em hebraico, os provérbios eles se chamam mishle ou machal no singular, machal ou mishle no plural. O que quer dizer machal? Machal quer dizer uma comparação, é uma alegoria, é um conto que traz verdades profundas, representa qualquer tipo de pronunciamento que seja sábio. Em outras palavras, ele vai tratar da sabedoria. Pode ser uma declaração expressiva, pode ser uma declaração enigmática, pode ser uma declaração incisiva ou um ditado. Nós às vezes podemos conhecer também como ditados, máximas. Dependendo do lugar de onde você venha, existem nomes diferentes para os provérbios. É um estilo diferente, não é uma narrativa histórica, não é poesia, é um estilo de ensino. É como os antigos ensinavam os seus jovens. E é um estilo bastante provocativo, porque ele provoca o pensamento, ele provoca o raciocínio, ele provoca a busca pela sabedoria, a disciplina, a prudência. Então, o livro de Provérbios é um livro de instrução moral. A palavra-chave aqui é sabedoria. A palavra-chave aqui é um conhecimento, um entendimento, ou seja, tudo aquilo que deriva da sabedoria. E esta sabedoria nós vamos observar, ela está, primeiro, centralizada em Deus. Segundo, está submissa a Deus. E terceiro, diz respeito aos caminhos de Deus. Então não se fala de sabedoria sem que Deus esteja envolvido, seja na sua origem, seja na sua prática, na sua execução. Quando falamos de sabedoria, estamos buscando o verdadeiro e o profundo conhecimento de Deus. Porque a sabedoria vem dele, está centrada nele, está submissa a ele e é o caminho, é a forma de praticar, é o andar reto conforme os mandamentos de Deus. O início da sabedoria diz já no primeiro capítulo do livro, ele fala que o início da sabedoria é o temor do Senhor. Mas veja que coisa interessante, não é só no livro de Provérbios que nós vamos encontrar provérbios. Não é só ali que existe um estudo, uma manifestação de sabedoria, de provérbios, de ensino vindos de Deus e vindos principalmente do temor do Senhor. Nós podemos encontrar tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Agora, nós vamos nos concentrar nos provérbios que estão no livro de Provérbios. Eventualmente, à medida que formos estudando os livros, nós vamos elencando e nós vamos mostrando onde pode ter outros provérbios.
Nós sabemos que existem provérbios no Deuteronômio, no livro de Samuel, no livro de Jeremias, no livro de Ezequiel, no livro de Salmos, nos ensinos de Jesus, principalmente quando ele usava concomitante aos provérbios, junto com os provérbios, ele usava parábolas. Paulo se utiliza disso, Pedro se utiliza disso, Tiago se utiliza disso. Estes os principais nós podemos encontrar em outros livros também. Quando estudamos o livro de Provérbios, nós vemos que ele tem um objetivo muito específico. O objetivo do livro de Provérbios é o ensino. É o ensino de quê? É o ensino de uma vida em comunhão, uma vida reta através do conhecimento que temos de Deus. É uma busca de sabedoria, uma busca de discrição, de discernimento, de conhecimento. Mas isso não é teórico apenas, isto é prático, porque aqueles que buscam a sabedoria, aqueles que buscam o entendimento, o conhecimento, eles buscam para que a vida deles seja reta, seja direita em relação ao seu dia a dia, em relação aos mandamentos, em relação às coisas de Deus. Isto nós podemos encontrar tanto em Oséias quanto em Daniel. Veja-se lá, o livro de Oséias, no capítulo 4, verso 6, diz o seguinte: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Portanto, nós vemos aqui esta mensagem muito séria trazida por Oséias. Nós já estudamos o livro de Oséias. Se o amado não teve a oportunidade de ver, volta lá, nós temos o estudo completinho de Oséias. Pode parar, pode continuar, pode voltar a ouvir toda a mensagem que o profeta Oséias deixou para nós, inclusive esta mensagem explicando qual foi a destruição, qual foi a rejeição do Senhor. Mas Daniel também fala sobre esta parte de sabedoria, esta busca de conhecimento. Está lá em Daniel 12, 3. E ele diz, ao contrário do que Oséias, ele fala daqueles que buscam. Os que forem sábios, pois, resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Amém, amado? São duas mensagens poderosas para que você se convença da necessidade de buscar o conhecimento, de buscar a sabedoria, de buscar a comunhão com Deus através do entendimento dos seus mandamentos e das suas leis. Quem escreveu o livro de Provérbios? Bom, nós temos 3 autores certos. Por quê? Porque o próprio livro diz que eles são autores. Então nós temos Salomão, que a tradição diz que foi ele quem escreveu o livro de Provérbios. Aliás, a palavra diz que ele escreveu muitos provérbios. Tá? Mas aqui estão reunidos alguns dos principais provérbios de Salomão. E a partir do capítulo 30, do verso 1 até o 33, nós temos um outro autor que é nominado, que é Agur. E no capítulo 31, do verso 1 ao verso 9, temos outro autor que é Lemuel. E o resto, né?
Então, se eu tiro do 10 ao 22, do 10:1 ao 22:16, que é de Salomão, do 25:1 até o 29:27, que é de Salomão, os outros, tirando Agur, tirando Lemuel, são ditos anônimos, são os chamados sábios anônimos. Nós não sabemos quem foi que escreveu, apesar de que muitos dizem que todos foram Salomão e que de um jeito ou de outro acontece, a produção disso acontece pela força do conhecimento, da sabedoria de Salomão e que os outros apenas reuniram. Mas textualmente, na palavra, nós temos apenas do 10 ao 22, do 25 ao 29, como sendo de Salomão, o 30 de Agur e um pedacinho do 31 de Lemuel. Os outros não são mencionados os nomes dos autores. Quando ele foi escrito e aonde ele foi escrito? Esta é uma dificuldade grande também. A maioria dos autores dizem que os provérbios eles foram escritos, né, eles foram produzidos e à medida que o tempo foi passando, esses provérbios foram reunidos. Então, uma coisa é certa, provérbio ou esta forma de ensino não é rara no Oriente, não é uma coisa fora do comum, não é algo que só Salomão fizesse ou só o povo de Deus fizesse. Os provérbios eram muito comuns no Oriente Próximo. Nós vamos encontrar muitos livros de provérbios, de ensinamentos na literatura, até mesmo entre os egípcios, até mesmo entre os povos da Mesopotâmia. Então não é uma coisa rara daquele tempo. Salomão fazia uso disso e os hebreus também faziam uso disso. Então os provérbios já eram utilizados há mais de 1000 anos antes do livro ser escrito. E o livro foi escrito quando? Bom, a tradição diz que foi no tempo de Salomão, que à medida em que Salomão foi escrevendo ou foi falando os provérbios, eles foram sendo reunidos. E isto aproximadamente no século 10 a.C., 900 e alguma coisa, ou seja, no tempo de Salomão. Alguns outros autores dizem que não, que isto foi posterior, quase 200, 300 anos, 500 anos depois de Salomão, entre 700 a 400 a.C. Salomão é mais ou menos no século X, ou seja, 900 e alguma coisa, o ano 900 e alguma coisa antes de Cristo. Alguns dizem que foi 700, ou seja, 200 anos depois, ou 400 anos antes de Cristo. Lembrem-se que à medida que nós vamos nos aproximando do nascimento de Cristo, o número do ano vai diminuindo, porque ele está antes de Cristo, portanto ele vai diminuindo. Depois de Cristo nascer, aí eu começo uma contagem positiva dos anos, né? Alguns, analisando os provérbios, entendem que algumas passagens foram muito posteriores a Salomão. As palavras eram típicas, a escrita era típica de mais ou menos 180 a.C. E imagina-se que estes provérbios, os provérbios que nós temos, os provérbios que estão descritos no livro de Provérbios, surgiram onde? Surgiram no palácio de Salomão, ou seja, em Jerusalém, na corte do rei Salomão. Os temas principais dos provérbios são estes: Deus e o homem, sabedoria propriamente dita, a insensatez, a ingenuidade, a tolice, a preguiça, os amigos, as palavras, a família, a vida e a morte.
Nos próximos vídeos, nós vamos falar de cada um deles e depois de falarmos de cada um deles, nós vamos repassar os provérbios para ver dentro de cada capítulo o que de mais importante, o que de mais interessante nós teríamos para aprender. Amém, amados? Bons estudos!